E eu gostaria de falar aos irmãos sobre um assunto que tem mexido, né, na nossa mente, na nossa cabeça, como ter comunhão no meio da pandemia. Né? Como ter comunhão em meio à pandemia. Né? Nós vimos aqui vários irmãos fazendo pedidos de oração, vários irmãos compartilhando suas necessidades, falando sobre a sua vida espiritual, né, sobre as suas necessidades, e graças a Deus pela internet, graças a Deus porque, apesar dos problemas que nós tivemos aí de conectividade e tudo mais, nós conseguimos, então, ter esse momento de oração, esse momento para estarmos juntos, mas será que todos estão conseguindo, irmã Fabiana, ter esse sentimento de estarmos juntos, mesmo estando separados? Parece até bem redundante, né? Parece até estranho. Estarmos juntos, mesmo estando separados. Esse sentimento, né, de ter comunhão no meio da pandemia. E essa pandemia gerada, né, pelo Covid-19, ela tem realmente mexido com os nossos relacionamentos, com os nossos pensamentos, ela tem mexido com todo mundo, porque nós somos pessoas que dependem de relacionamentos, né, e muitos estão sofrendo por causa destes efeitos do distanciamento social. O coronavírus, ele potencializou algumas coisas, né? Não são novidades, né, do coronavírus, algumas coisas já existiam, e houve uma potencialização de algumas coisas que o pecado já estava fazendo. E muitas destas coisas foi algumas barreiras do distanciamento social, algumas barreiras sociais. Então, talvez você não tenha percebido, talvez a gente conseguiu despertar um pouco sobre estes assuntos somente depois da pandemia, somente enquanto vivemos esse distanciamento social. Né? Então, a gente sabe que sempre houve os pecados que nos separam uns dos outros. Existem alguns pecados que criam barreiras, que criam distanciamento entre as pessoas. A inveja nos separa uns dos outros, a ira faz com que a mágoa do coração também crie distanciamento entre pessoas, a idolatria a pessoas, né? Às vezes o namoro cria barreira com outras pessoas, o trabalho, muitas vezes, causa um distanciamento, às vezes até da nossa própria família, enfim, a falta de satisfação do que temos, alguns relacionamentos fazem com que a gente tenha distanciamento de outras coisas que importam. Enfim, o pecado é muito maior que o coronavírus, e ele tem nos afetado sempre, desde a queda, lá no Jardim do Éden, até hoje. Portanto, muitas vezes nós vivemos uma situação em que estamos nos separando, estamos nos afastando entre nós e a gente não conseguia perceber. E aí veio a pandemia e a gente começou a perceber algumas coisas que foram aumentadas. Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele quebrou as barreiras que nos separavam. Em Efésios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, eu vou ler aqui para você, Efésios. Eu peço que você possa acompanhar com sua Bíblia. Na semana passada eu já disse, né? Eu quero que a gente possa manusear a Bíblia durante os cultos. Fica até mais fácil aí na sua casa, colocar a Bíblia aí em cima da mesa, né? Para você poder acompanhar. Efésios 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no nosso meio. Irmãos, bíblico que mostra que, além de ser a nossa paz, ele fez este povo que estava isolado, separado por causa do pecado, um só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, o texto de Efésios mostra que toda aquela inimizade na carne, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, e ele morreu para criar em si mesmo um novo homem, nos fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar-nos ambos com Deus em um só corpo. E aí eu quero destacar aqui esta palavra, matando com ela as inimizades. Jesus, ele tornou possível, meus irmãos, que nós fôssemos feito um só povo, uma só nação, um só corpo sob o mesmo cabeça. Ainda que a presença física de Jesus Cristo, ela esteja temporariamente suspensa, nós estamos unidos a ele pelo Espírito. E é o Espírito Santo que promove a nossa comunhão com Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja tem sido chamada de comunhão dos santos. Segundo aos Coríntios 13:13, Filipenses 2:1 e vários outros textos nos apontam a importância da comunhão. Mas aí vem a pergunta, mas como fica, pastor, a nossa comunhão em tempos de quarentena e de isolamento social? Essa pergunta, ela não é nem teórica, nem retórica, mas ela parte de uma situação prática, que necessita que a gente pense bem em tudo que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela nos aponta para a necessidade do contato físico, do culto presencial. Isso é necessário para a comunhão. Os crentes, eles precisam ser unidos em Cristo. Eles estão também obrigados a cumprir todos os deveres públicos e pessoais que a Bíblia ensina. A palavra de Deus, ela ensina a edificação mútua, o ajuntamento público, como, por exemplo, Hebreus capítulo 10, dos versículos 24 a 25, havia várias pessoas que estavam se isolando socialmente, várias pessoas que não estavam indo mais ao culto. E aí o autor aos Hebreus, ele diz, não façam isso, estejam juntos, retornem para a igreja. Alguns têm colocado isso como costume de faltar tanto dos cultos. Jesus, ele está voltando. Voltem para a congregação, para a comunhão. Olhe lá em Hebreus 10, versículos 24 e 25. Mas também, a Bíblia, ela nos lembra que a comunhão, ela se estende também além da localidade de culto. Ela abrange a comunhão, ela abrange também os necessitados, o ensino da palavra. Em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 e depois do 44 e 45, falam que eles estavam unidos, estavam juntos, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade, todos eles estavam ali prontos para se ajudar, não havia ninguém que sentisse falta de nada. Então a comunhão, o estarmos juntos em culto é muito importante, é primordial, é mandamento bíblico. Mas hoje nós estamos parcialmente impedidos de prestar todos os serviços espirituais e socorrer as pessoas, até mesmo materialmente. Nós temos
a irmã Carol, que tem um ministério, está à frente do Ministério de Ação Social da nossa igreja, um dos ministérios que mais me ajudaram a chegar a Cristo quando eu ainda precisava da salvação, e através do contato que a igreja fez com a minha família nas nossas necessidades, o contato, a ajuda para estar conosco, é que nós começamos a abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos realizar este ministério de algumas formas, mas parcialmente, ou não estamos, melhor dizendo, desenvolvendo esse ministério de forma plena, porque a atual situação da quarentena, ela nos impede. Não podemos, irmãos, eu espero que vocês estejam me entendendo, nós não podemos dizer que pelos meios virtuais nós podemos conseguir suprir totalmente as faltas ou as necessidades dos irmãos, por nós sermos principalmente seres físicos, né? Principalmente por nós termos esta necessidade de proximidade social, e muitas coisas, existem muitas coisas que nós não podemos fazer à distância. Não, nós não estamos desprezando a nossa alegria de estarmos na internet, de louvarmos a Deus, mas eu tenho certeza, irmão Lucinei, que o louvor, por mais bem intencionado que seja na internet, não é igual ao louvor na casa de Deus, na igreja. Nós não podemos experimentar as coisas do culto, né? Quando nós estamos sozinhos em casa ou apenas na frente de um computador, parte da nossa alegria não pode ser expressa durante os louvores. Sabe aquele louvor a uma só voz, o canto congregacional que o irmão Sidney está ali dirigindo? Não dá para batizar pessoas virtualmente, não dá para partilhar o pão e o vinho da ceia, e por estas e outras razões que nós não conseguimos prestar culto separadamente. O culto individual ou o culto doméstico, ele precisa existir, mas cultuar virtualmente nos priva de experimentar tudo que o culto pode nos providenciar, nos proporcionar. Como, por exemplo, que é o tema da nossa mensagem, a comunhão. A comunhão plena, a comunhão completa, a comunhão total. E é exatamente porque o culto público é sinônimo de ajuntamento, reunião, assembleia. Isso é, nós testemunhamos juntos, como corpo reunido que somos, como grupo adorador de Cristo que ressuscitou, nos ajuntamos e adoramos a Deus unidos. Isso é comunhão. Nós pregamos essa realidade, muitas vezes, contra aquela ideia antibíblica, aquela ideia totalmente diabólica dos que se auto-intitulam desigrejados. Muitos desigrejados têm dito, tá vendo? Falaram tanto que não podia cultuar a Deus, só podia ser na igreja, que agora na pandemia eles estão sendo obrigados a cultuar a Deus pela internet. Mas eu quero dizer ao amado irmão desviado que nós entendemos que o culto, ele tem que ser realizado durante estes dias de pandemia, para cuidado, para zelo pela saúde dos nossos irmãos mais idosos e com comorbidades, porém, nós temos a plena consciência de que nós não estamos cultuando a Deus em uma comunhão total, plenamente, usufruindo de tudo que o culto pode fazer e pode nos dar.
Portanto, acostumar com este distanciamento da casa de Deus é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente que quer ter uma saúde espiritual plena, completa. Portanto, é inegável que estejamos tendo uma experiência de comunhão como Deus quer que nós tenhamos. Não podemos fugir dessa realidade de que não estamos desfrutando das bênçãos da comunhão dos santos, da mesma forma como fazíamos antes da pandemia. E mais uma coisa, quando chamamos aquele momento depois do culto, um momento muito gostoso, né, que acaba o culto, e às vezes a gente tem um café, o café da comunhão, né? Alguns irmãos na minha igreja anterior, que eu era pastor, a gente chamava de café da comunhão. E quando nós pensamos que a comunhão é apenas o momento em que termina o culto e você vai comer uma bolacha, tomar um chá, nós estamos banalizando o que é a verdadeira comunhão. Nós costumamos igualar comunhão ou comparar comunhão a encontros, reuniões, churrasco, almoço, o junta-panela, e assim nós acabamos perdendo o peso do que significa ter a verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, esta comunhão que eu estou chamando a atenção de você hoje extrapola qualquer encontro físico. No íntimo, nós sabemos que a comunhão com Deus e com o próximo não acabou porque o coronavírus não nos deixa nos reunir lá no nosso salão. O coronavírus ele não consegue tirar esta comunhão de nós. E existe algo muito importante, muito rico, que nós precisamos entender, é que mesmo sendo experimentado plenamente no culto público, na igreja, no templo, no culto presencial, onde totalmente, plenamente, nós temos a experiência da comunhão bíblica, nós precisamos encontrar uma forma alternativa que possa expressar essa verdade bíblica em tempos de pandemia. Portanto, a mensagem nos leva a uma pergunta óbvia: o que fazer? O que eu faço? E é aqui que nós podemos aprender com o início da primeira carta de João. O apóstolo João, ele teve um contato físico com Jesus. A Bíblia diz que ele se reclinava no ombro, no peito de Jesus. Era o discípulo amado. E aqui João, ele testemunhou da realidade do ministério de Jesus. Ele conta que ele havia abraçado, né, pegado em Jesus. Em João 20, você pode ler João 20, principalmente os versículos 30 e 31. Essa comunhão, esse contato, essa proximidade necessária para a verdadeira comunhão. Em 1 João, uma carta que nos faz entender a importância da comunhão. 1 João, leia 1 João. Quando acabar o culto, leia 1 João. Na sua primeira epístola, João, ele queria nos ensinar que, mesmo sem o contato físico com Jesus, os leitores da sua carta também poderiam ter comunhão com o Pai e com o Filho. Está lá em 1 João 1, de 1 a 3. Além dessa comunhão com os irmãos, 1 João 1, verso 7, João ele estava preocupado em ter certeza que os crentes eles aumentariam a sua fé através de ouvir a palavra e de estarem juntos. 1 João 5,13.
Ele quer mostrar na sua carta aos leitores como nós podemos saber que temos comunhão com Deus e com os irmãos, que ele chama de os santos. Já que o contexto ali da carta de João é um ensino que estava entrando nas igrejas, um ensino falso. Ele fala dos falsos ensinos que estavam assolando a fé da igreja. João, ele promove vários testes para que os fiéis fossem confirmados na fé. Ele faz testes doutrinários. Você vai ler isso lá em 1 João 2, 22 e 23. Depois em 1 João 4, 2 a 3. E aí ele faz também o teste social. 1 João 2, 7 a 11. E 3, de 11 a 18. Dizendo, se você ama o teu irmão, se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, melhor dizendo, você mente. Teste moral, no capítulo 1 e no capítulo 2. É significativo que estes testes que João faz na sua carta, elas começam a expressar que, de todas elas, a comunhão com Deus está baseada na verdade. A nossa comunhão, o estarmos juntos, tem que ser baseado na Bíblia e no aspecto moral, que é a santificação. Na realidade, nós precisamos estar unidos, estar em comunhão, estarmos juntos em Cristo. Sendo assim, 1 João é uma carta para nos ajudar a compreender a riqueza da nossa comunhão com Deus e da nossa comunhão com os irmãos. É claro que agora fica por sua conta, é a minha deixa, que você estude essa carta, que você veja a importância da comunhão na verdade, na santificação, e não só 1 João, mas há muita coisa no Novo Testamento que fala sobre comunhão. Você já ouviu falar daquela palavra grega koinonia, que significa, se não outra coisa, senão comunhão. Koinonia. Em geral, o conceito de comunhão está ligada a ter algo em comum com alguém. A palavra da qual deriva koinonia, koinonos, significa companheiro. Exercer comunhão está relacionado a compartilhar alguma coisa, como diz em Atos 2:42, ou Romanos 15:26. Cooperar em um serviço. Essa palavra você encontra em Filipenses 1:5, Hebreus 13:16. Participar juntos de um ministério. Gálatas 2:9. Um teólogo, nesse estudo eu li que o teólogo Peter Thun afirma que 1 João traz o uso teológico mais claro de toda a Bíblia, no qual o sentido básico de comunhão é de compartilhar de forma real e prática a vida eterna com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós somos inseridos na vida com Deus no momento em que você recebe Jesus Cristo como seu Salvador. E a partir daí, ele permite que nós compartilhemos das suas bênçãos. Isso é comunhão. É Deus quem produz essa comunhão com Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. E assim como a unidade da igreja, ela é produzida pelo Espírito Santo. Leia depois Efésios capítulo 4, verso 3. Nós nos esforçamos para preservar esta unidade, livre de empecilhos, de atos pecaminosos que possam impedir, que possam criar um distanciamento social e espiritual. Assim como nós nos esforçamos em manter a comunhão sem barreiras. É isso que nós devemos fazer.
mas nós não conseguimos criar ou aniquilar a comunhão com Deus e com a igreja. Meus irmãos, perceba que essa comunhão com Deus não pode ser rompida nem pelos nossos pecados, a comunhão com Deus. As barreiras que nós criamos é com a comunhão entre os irmãos, mas a nossa comunhão com Deus, a partir do momento que você o recebe, você está em comunhão com Deus para sempre. Mas se andarmos na luz, diz em 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado, ele tira a nossa alegria, a alegria da salvação, como diz no Salmo 51:12, mas ele não tira a nossa salvação. Os pecados, eles maculam a experiência da presença de Deus em nossas vidas, mas graças a Deus eles não podem nos desconectar do Senhor. Nos Salmos, o salmista ele tinha a experiência de que o Senhor lhe havia abandonado, ele tinha essa sensação, mas era apenas uma experiência, uma comunhão que estava prejudicada. Ele não estava conseguindo enxergar, ele não estava conseguindo saborear a graça divina. O sangue de Jesus é a base do nosso contato com Deus. E a confissão dos nossos pecados é que pode nos retornar a essa comunhão. A palavra de Deus diz em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A mensagem que João nos traz aqui em sua carta, ela nos mostra uma conduta que está baseada na luz. Então, não só temos comunhão com Deus, 1 João 6, mas também nós temos comunhão com os irmãos, 1 João 1,7. Essa comunhão é muito mais do que uma mera socialização, um estar próximo. Assim como a comunhão com Deus, ela expressa uma intimidade única, ao ponto de sermos, como diz João em sua carta, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa ligação íntima também se estende de forma horizontal com os irmãos. Deixa eu dar um exemplo terminando. A ordenança da ceia, ela aponta para essa comunhão uns com os outros. Essa união, ela é sinalizada, ela é mais forte do que todos os relacionamentos terrenos. Por exemplo, o casamento, ele é maravilhoso, ele é belo, sublime, mas a morte nos desliga, nos separa dessa união, nos isenta dessa união. A comunhão com o corpo de Cristo, porém, não pode ser rompida nem pela morte. Quando um casal, um deles morre, quem fica vivo está desobrigado dos laços, dos compromissos do matrimônio, como também a alma daquele que morreu está no céu, e lá não se casam nem se dão em casamento. Então, não há nada que possa ser comparado à comunhão que nós temos com Deus, através de Cristo. Até com os irmãos da igreja, até com os próprios cristãos, que mesmo a morte não nos separa, porque estaremos juntos no céu. Portanto, eu, terminando essa mensagem, pergunto, o que pode, então, impedir esta comunhão? Existem outras barreiras que impedem, que prejudicam essa experiência de comunhão, pecados pessoais, males sociais, guerras, pandemias, e
Isso é a comunhão, atrapalha a comunhão tanto vertical quanto horizontal, tanto para nós com Deus, quanto entre os irmãos. Mas ela não deixa de existir. Não é a mesma experiência, as nossas experiências estão afetadas, como nós ouvimos no início da mensagem, e é por isso que nós precisamos encontrar na palavra de Deus como podemos enxergar uma forma mais excelente, uma forma em que a nossa experiência de comunhão não seja tão prejudicada. E eu quero deixar aqui 3 realidades bíblicas que vão nos ajudar a entender a experiência, essa experiência ofuscada de comunhão que nós estamos vivendo. O que podemos fazer? Primeiro, nós estamos vivendo, precisamos enxergar uma verdade que nos encoraja. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que muitas verdades estão sendo jogadas na nossa cara, abrindo os nossos olhos. E uma das verdades que vai nos encorajar é que nós estamos inseparavelmente unidos a Deus e uns com os outros. Isso é verdade, isso é fato. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode fazer com que percamos a salvação. Portanto, todos aqueles que têm esta certeza estão unidos entre si. Portanto, eu digo, fiquem alegres com isso. Não há nada que possa nos tirar essa participação do corpo de Cristo. Nós estamos inseparavelmente unidos a Cristo, unidos ao seu corpo, consequentemente. E não há efeito do pecado que consiga quebrar essa comunhão. Nós temos comunhão garantida com Deus e com os objetivos do seu amor para sempre. Mesmo que por algum pecado ou por alguma coisa, o teu sentimento de comunhão, mesmo que através da ira, através da inveja ou através de qualquer raiz de amargura, a tua comunhão com outro irmão em Cristo possa estar abalada, essa comunhão não pode ser anulada ou quebrada. Ela existe, ela está lá, mas talvez você precise tirar algumas barreiras para poder experimentá-la novamente. Em segundo lugar, nós estamos vivendo uma triste realidade. É verdade. Nós estamos momentaneamente impedidos de experimentar tudo aquilo que a bênção da comunhão pode nos proporcionar. Essa é a experiência mais maravilhosa do cristão, em maior ou menor medida, durante toda a sua vida, até a volta de Cristo. Nós não cantamos o hino até que ele venha? Não só é normal nós ficarmos entristecidos, o normal seria você não estar triste por não ter os cultos presenciais na igreja. Aí é algo que me preocuparia demais, ouvir que você diz, para mim tanto faz. Eu ficaria muito assustado, mas um salvo, verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, é normal ficar entristecido nesta situação em que nós não podemos nos reunir como igreja. É esperado que nós lamentemos esse empecilho, né? Minimizando muito a tragédia do coronavírus. Se nossa alegria é estar com os nossos irmãos, nós precisamos e podemos. Primeiro, nós podemos lamentar, podemos nos entristecer. E segundo, precisamos tomar isso como um aprendizado para quando tudo voltar ao normal. Porque, em terceiro lugar, nós temos um maravilhoso aprendizado. Deus, ele nos deu meios para experimentarmos uma comunhão plena. Portanto, nós não podemos aceitar substituir os cultos presenciais, onde eles são completos e plenos,
por qualquer outra coisa. Nós não podemos achar que o culto virtual é igual ao culto presencial. Não, não é. Assim como ver a Cristo com os olhos da fé é infinitamente diferente de quando nós o veremos na sua glória no dia da sua volta. Antes da pandemia, quem assistia ao culto pela internet não estava cultuando com os irmãos da igreja. Cultuar sozinho não é possível, não é um experimento total. Por isso não há substitutos para o culto público. Também não devemos celebrar a ceia virtualmente, como alguns neopentecostais fazem, ungindo os elementos pela televisão, porque, inclusive, Cristo entendeu que ele ficaria privado de celebrar o seu sacrifício até a reunião com o seu povo na sua volta. Olha lá Marcos 14, 25. Nós precisamos, meus irmãos, usar hoje todos os meios virtuais que estiverem nas nossas mãos, tudo que a gente puder fazer, encorajar uns aos outros para participar dos cultos, para estar no culto de oração na quinta-feira, para estarmos participando juntos deste momento em que nós podemos orar uns pelos outros, louvar a Deus, fazer de cada casa um local de culto. Porém, estes meios eles não devem servir como substitutos do culto presencial, mas apenas a gente precisa despertar no nosso coração um desejo, uma expectativa ardente de que em breve nós vamos nos reunir, tendo em vista que a realidade da comunhão com Deus é inquebrável, tendo em vista que a experiência do nosso culto de comunhão, o culto presencial, ele está limitado e ofuscado por causa da pandemia. Nós podemos aprender muitas lições, darmos valor quando os cultos retornarem ao culto presencial. E enquanto estivermos vivendo no meio dessa pandemia, orar de todo o coração que isso acabe logo e que nós possamos retornar a experimentarmos de forma completa e plena tudo aquilo que o culto presencial pode nos proporcionar. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta reunião virtual, e agradecemos, ó Pai, pelo ensino da palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor coloque nos nossos corações o desejo ardente de orar todos os dias para que possamos voltar ao culto presencial. Os cultos virtuais, eles são interessantes, foi colocado pelo Senhor para que tenhamos uma saída em tempos tão difíceis como a pandemia. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a voltar logo para a igreja. Oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.